A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento de reflexão, momento de aprendizado, onde nos colocamos a buscar, onde nos colocamos a confiar no nosso Deus. E eu quero que você agora, meu amado, você, meu querido, já esteja compartilhando, fazendo a tua parte para que mais pessoas, para que mais homens, mulheres, jovens, crianças, todos quanto desejam aprender da parte do Senhor, estejam conosco agora, tomando posse deste ensinamento, deste momento. Estou vendo aí a nossa querida evangelista Elisângela Aquino, chegando aí para aprender mais acerca da palavra, para compartilhar conosco, deste momento muito importante, onde buscamos do Senhor, onde acreditamos que o nosso Pai Celestial, Ele nos acrescenta tudo aquilo que é necessário para que possamos viver aí o grandioso momento, diante do Senhor. Alex também está chegando aí, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Depois de 2 reuniões no dia de hoje, a evangelista Hilda também está chegando aí. Depois da reunião da manhã das 8, depois de estarmos agora à noite, às 7 horas também, ministrando a palavra de Deus, estamos agora fazendo a nossa grande tarefa, ser cumprida, que é levar conhecimento, levar aprendizado a todos que desejam, que almejam crescimento diante do Senhor. Eu compartilhei aqui, minha esposa vai compartilhar também o nosso grupo de WhatsApp, mas nós temos que tomar posse, amados, nós temos que crer, irmão Saulo também está chegando aí, daquilo que Deus, daquilo que o Senhor Ele deseja, e muito quer nos ensinar. Muitas vezes a gente passa por momentos da nossa vida, por situações, nós somos testados, não testados enquanto homens, mulheres, mas testados na nossa fé. Existe até um louvor, falava agora à noite na igreja, toda vez que a nossa fé é provada, ou seja, Deus prova a nossa fé, Ele prova aquilo que nós temos como capacidade de gerar, de chamar à existência. A fé é isso. Então a nossa fé ela é provada, a nossa fé ela é testada. Deus Ele prova a nossa fé para que a cada momento a nossa fé ela se torne mais evoluída, ela cresça mais. E isso é fato. Quando nós olhamos o decorrer de toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, todos os servos, todas as pessoas que buscam no Senhor têm a sua fé provada. Estamos vendo aí também a nossa querida filha Vicentina Aparecida chegando também aí. A nossa fé é levada a ser provada para que o nosso patamar de conhecimento, de aprendizado diante do Senhor desenvolva, cresça, evolua. Se nós pararmos para analisar, tanto Abraão teve a fé provada, Isaac teve a fé provada, Jacó teve a sua fé provada, José passou por grandes provações da sua fé. Nós vemos que, como Daniel, Davi, Moisés, nós vamos ver que todos esses passaram por momentos onde a fé verdadeiramente necessitava ser provada. Quando nós falamos de provação, eu posso citar aqui, sem ler o texto bíblico, só para você entender. Por exemplo, Daniel e os seus amigos passaram por 2 provações que nós, enquanto seres humanos, nem de brincadeira queremos passar. Você quer enfrentar a cova dos leões? Você quer enfrentar a fornalha ardente 7 vezes mais, vamos dizer, na sua fúria? De maneira alguma, pastor. Nem de brincadeira eu penso numa coisa dessa. Mas esses homens viveram essa experiência. Esses homens viveram esse momento onde a fé de cada um deles foi provada. Mas um homem que viveu grandes provações, um homem que passou por grandes momentos aonde, podemos dizer assim, verdadeiramente esse aí passou por uma provação assim terrível, uma provação assim muito, mas muito brutal. Quem foi esse homem? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele foi provado em todas as esferas. A fé de Paulo não foi uma fé, vamos dizer assim, que cresceu ou evoluiu de um dia para o outro. Essa fé de Paulo, ela foi experimentada em muitas aflições.
Paulo, quando ele passa a servir a Deus, quando ele passa a caminhar segundo a vontade do Senhor, Paulo já é advertido que ele padeceria, ele sofreria muito por conta do nome do Senhor, por conta dele ser alguém realmente que Deus, ele queria que fosse levado à aprovação extrema, aprovação brutal. É fácil isso quando nós lemos no capítulo de número 9, e nós vamos ver quando o Senhor ele fala acerca do apóstolo Paulo. Ele fala acerca deste homem que vai ter sua vida transformada e mudada. Diz assim, preste bem atenção no versículo de número 11 do capítulo 9, segundo o livro de Atos dos Apóstolos. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois este está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos quanto invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então era um propósito de Deus, era algo já, vamos dizer, determinado pelo Senhor, que Paulo teria que enfrentar, ele teria que passar por todas essas aflições que nós vamos ver no decorrer de todo o livro de Atos, como também de todas as suas cartas, de suas epístolas que ele vai enviar às igrejas, o quanto o sofrimento dele não foi pequeno, não foi fácil. Mas tudo isso porque Paulo ele tinha que ter uma fé provada, inabalável. Quando nós entendemos que por conta do nome de Jesus, por conta de nós sermos fiéis ao Senhor, a nossa fé em tudo ela é experimentada, a nossa fé em tudo ela é provada, nós vamos então passar a entender, nós vamos passar a compreender que se tem um propósito de sermos provados, existe também um propósito para que possamos ser honrados. Paulo será honrado por Deus em todos os momentos. Em tudo que ele de fato enfrentará, Paulo será glorificado ali no Senhor, ele vai ser realmente abençoado, e Deus fará que uma coisa grandiosa, uma coisa assim maravilhosa aconteça na vida de Paulo. Se nós olharmos aqui em Atos mesmo, no capítulo de número 16, quando ele recebe aquela visão para que ele vá para a Macedônia, quando ele chega lá, o Senhor diz assim no versículo 9, do capítulo 16, e Paulo teve de noite uma visão em que apresentava-se um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha, ele está tendo uma visão de um varão que pede ele para passar a Macedônia para ir ajudá-los. Está em grande apuro. Paulo poderia dizer assim: mas eu nem conheço, é um sonho, e sonho é sonho, não tem nada a ver com isso, o cara lá está passando pela prova dele lá, eu vou sair daqui de onde eu estou tranquilo aqui, estou quieto aqui. Mas olha o que vai dizer: e logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho. Paulo, ele era um cara, eu vou falar com você assim, de uma percepção em relação à direção de Deus, ao Espírito Santo, que era fora do comum. Bastava ele ter uma visão, bastava ele ter um sonho, que ele já entendia que Deus falava com ele. Ele não coloca obstáculo, ele não coloca dificuldade. Paulo fala assim: olha, eu estou vendo aqui que é necessário que nós vamos agora para a Macedônia. O Senhor quer que nós preguemos lá naquela cidade o Evangelho. E nada prendia Paulo.
Ele estava livre para fazer a vontade de Deus, ele estava determinado em fazer aquilo que Deus o chamou a executar. Olha que coisa gloriosa, gente. Olha que coisa extraordinária. Diz mais, e navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito, para Samatrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia que estivemos alguns dias nesta cidade. Paulo, ele está indo, ele sabe que ele tem que fazer a obra, ele não se coloca a estar limitado, ele crê no propósito de Deus, ele sabe que ele vai ser um instrumento usado de uma forma gloriosa e poderosa pelo Senhor. Então ele sabe que ele precisa ir, ele sabe que ele tem que fazer a vontade do Senhor acima de qualquer coisa. Então Paulo, ele vai, nada impede ele, nada. E ele, quando chega lá, diz a palavra, preste bem atenção. No dia de sábado, saímos para as portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso, insistiu para que eles permanecessem. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro um jovem que tinha um espírito de adivinhação, olha bem, e a qual, adivinhando, dava grande lucro ao seu senhor. Esta, seguindo a Paulo, olha bem, e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Não mentiu não, falou a verdade. Paulo realmente era servo do Deus Altíssimo. Mas o problema é que era da onde vinha. Qual era a boca que falava essa verdade? Essa boca não tinha credibilidade. Era uma pessoa sem credibilidade alguma, sem crédito algum naquela cidade. E Paulo, logo percebendo que aquilo não se tratava de uma coisa boa, mas de algo ruim, enriqueceu. Ele vai dizer assim: olha, esse é um espírito imundo. E ele vai então repreender. Olha bem, isso fez ela por alguns dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Olha que coisa, a autoridade que Paulo já possui. E você, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Paulo tinha uma unção gloriosa vinda da parte do Senhor. Ele tinha a cobertura do Espírito Santo. Ele tinha discernimento. Ele tinha autoridade. Ele falava com propriedade acerca daquelas coisas que Jesus havia declarado aos seus discípulos, que agora o Espírito Santo testifica ao coração de Paulo. E Paulo, ao fazer essa obra, fez com que aquela jovem fosse liberta, não permanecesse debaixo daquela prisão. E vendo os seus senhores que as esperanças do seu lucro estava perdida, ou seja, não tinha como mais usar aquela jovem para adivinhação, porque agora estava liberta, não tinha mais a força, daquele espírito do mal sobre a vida dela. Então, uma vez liberta, ela estava livre mesmo. Prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, para o acusar. E olha o que vai dizer, e apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, fazem aqui grande perturbação no nosso meio, e nos expõem a costume que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Então eles acusaram Paulo, falaram que ele estava causando grande tumulto e ainda incitando eles a fazer coisas que não era lícito, uma vez que eles eram romanos e eles julgavam ser Paulo e Silas judeus. Só que Paulo também tinha cidadania romana. Ele possuía tanto a cidadania
de um judeu como a cidadania de um romano. E olha o que vai dizer. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Essa passagem a gente conhece muito bem. Quando Paulo é levado ao cárcere, já com o corpo, vamos dizer, totalmente ferido pelos açoites, Paulo ele chega lá louvando a Deus. Ele chega lá exaltando o nome do Senhor. Por quê? Porque Paulo entendeu que aquele momento que ele estava passando, aquela situação que ele estava enfrentando, era necessária. Para que ele chegasse ao lugar que Deus queria que ele estivesse, era necessário passar por aquilo. Todo mundo quer chegar diante do que Deus tem preparado para nós, sem sofrer, sem padecer, sem passar por momentos difíceis, complicados. Mas Paulo nos mostra que nem sempre será assim. Lembra de José? Que para chegar no Egito e ser o governador daquele lugar, ele teve que passar pela mão daqueles que tinham a caravana que estava indo, né, lá para o Egito. Ele teve que chegar na casa de Potifar, teve que ir para o cárcere. Ninguém quer chegar, né, ser governador passando pelo que José lhe passou. Ninguém quer enfrentar o que Daniel enfrentou para poder se tornar alguém de grande importância e relevância, né, diante do Senhor. Mas só que aqui Deus está mostrando que Paulo, mais uma vez, o seu escolhido, ele vai passar por momentos difíceis para se colocar a estar justamente no centro da vontade de Deus. Às vezes você está enfrentando tudo o que você está passando, porque Deus, ele está te direcionando para o centro da sua vontade. E há mesmo essa perseguição, há mesmo este levante, para que a nossa fé, ela venha a ser provada. A fé de Paulo está sendo provada neste momento. Qual de nós, passando por tudo que Paulo enfrentou, seríamos capazes de adorar? Seríamos capazes de louvar? Gente, por muito menos a gente percebe os cristãos de hoje murmurando. As pessoas hoje blasfemando, questionando a Deus. Paulo, ele está louvando a Deus depois de receber açoites e ser lançado no cárcere interior. Ele está com o corpo, vamos dizer assim, completamente retalhado. Ele está com a carne dele machucada. E o cara está louvando, o cara está engrandecendo a Deus. Ele está, bem dizendo ao Senhor, porque ele tem certeza que ele está na direção certa. Todas as vezes que houver perseguição, todas as vezes que nós estivermos indo na direção a qual o Senhor nos manda e tiver retaliação, você está no caminho certo, você está na direção correta. Nada que nós nos colocamos a fazer em prol da obra de Deus vai nos gerar, vamos dizer assim, uma situação de conforto. Toda a obra de Deus passa por turbulências, pode ter certeza. Se é de Deus na sua vida, vai até te dar paz, mas você vai passar por muitos momentos difíceis. Pode ter certeza disso. Pode ter plena convicção de que é assim que realmente é o processo diante do Senhor. Nenhum escolhido de Deus foi chamado e viveu só, vamos dizer, as pétalas. Todos tiveram que enfrentar os espinhos. Olha o que vai dizer ainda mais. E de repente, olha bem, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que o alicerce do cárcere se moveram, e logo se lhe abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Olha o que Paulo está fazendo, adorando, louvando, e as prisões foram abertas. A fé dele gerou a abertura de todas as prisões. O cara está lá sofrendo, mas não deixa de adorar. O verdadeiro adorador não cessa a adoração. O verdadeiro adorador não para.
ele persevera, ele continua, ele insiste no propósito de adorar. Então creia nisso, confie nessa palavra, tá? Deus está me usando hoje para dizer para você, continua, fica firme. Aquele que te chamou é fiel para te sustentar. Vamos orar? Feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Chegou o momento de nós falarmos com o Pai, chegou o momento de nós falarmos com Deus e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Amém? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, como é bom poder meditar na Tua Palavra, como é bom poder aprender com o Teu Espírito, como é gratificante poder saber que o Senhor se revela e que a Tua Palavra ela seja uma palavra tão gloriosa e ao mesmo tempo tão acessível aos nossos corações. E hoje, aprendendo com Paulo, tomamos conhecimento de que a nossa fé é levada a ser provada, porque o Senhor quer algo ainda maior, o Senhor quer algo mais excelente de cada um de nós. Nos dá sabedoria, Deus, nos dá discernimento, Pai, nos ensina a confiar no Senhor a todo tempo e a todo momento, a não olharmos para a direita nem para a esquerda, mas que venhamos estar firmes, que possamos estar realmente prontos a fazer a Tua vontade ser estabelecida a todo momento, em qualquer que seja a circunstância. Meu Deus, como Paulo te adorou, como Paulo bendizeu o nome do Senhor ali naquele momento de grande aflição, assim queremos também estar diante do Senhor, tomando posse de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, mas confiando, acreditando, sabendo que verdadeiramente és fiel para cumprir a boa palavra que a nós tem, meu Pai, prometido, que o Senhor não nos há de enganar, pois o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo o Senhor vai cumprir. Se o Senhor disse, o Senhor há de confirmar a Tua palavra. Então, meu Deus, nos ensina a permanecer, não nos deixa abater, ó Deus, e não venhamos retroceder jamais, mas que o nosso grande propósito seja sempre avançar, confiar, ir para cima, meu Deus, de toda batalha, toda guerra, sabendo que o Senhor é aquele que nos fortalece, nos cinge de força. És o nosso escudo, a nossa grande rocha, a fortaleza, em quem podemos confiar e nunca seremos confundidos ou abalados. Por isso, Pai, eu oro em favor de cada pessoa que comigo neste momento se coloca a estar diante de Ti, para que o Senhor seja na vida desta pessoa, como foi o Senhor na vida de Paulo, como o Senhor sempre esteve ao seu lado, nunca o deixou e nem desamparou, mas em todos os momentos foi ali aquele que guardava, que velava pela Tua palavra e cuidava do Teu servo. Faça isso, ó Pai. Abençoe poderosamente, de uma forma grandiosa, todas as obras das mãos desse Teu servo e dessa Tua serva. Nos ensina, Pai, a perseverarmos diante do Senhor, a confiarmos na Tua direção e no Teu propósito. Abre os nossos olhos para que possamos ver. Ensina-nos, ó Deus, a confiar e a confiar de uma forma gloriosa em Ti, para que em todas as coisas possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quero Te agradecer, ó Pai, por mais este domingo, a qual o Senhor nos abençoou e vivemos a Tua palavra. E também lhe apresentar já esta segunda-feira, mais um dia facultativo, onde cremos que o Senhor já está à nossa frente, abrindo o caminho, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem de nós que Te amamos. Por isso, ó Pai, fala conosco. Revela-te, ó Deus, hoje ainda, no descanso de cada pessoa. Como o Senhor deu a visão, um sonho para Saulo, que agora se transforma em Paulo. Dê essa visão também ao Teu servo, à Tua serva, e mostra qual tem sido o Teu propósito, qual a direção do Senhor para com as suas vidas, e que cresçam no entendimento, na graça, que todos sejam, meu Pai, achados diante do Senhor,
como servos e servas, a qual o Senhor de fato pode usar e enviar. É o que eu te peço, Pai, em o nome de Jesus, e que assim, ó Deus, seja feito. Amém e graças a Deus. Creia, confie, o nosso Deus, Ele é poderoso. Nosso Deus é grandioso, Ele é capaz de mudar toda circunstância e nos fazer alcançar o inalcançável, aquilo que aos nossos olhos seria impossível. Creia, confie. Estamos chegando ao fim de mais uma palavra de paz. Volto hoje, segunda-feira, às 23h30, onde temos mais entendimento, mais conhecimento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus te fortaleça, que Deus conduza os seus passos e te firme na verdade, que é Ele mesmo. Forte abraço a todos e viva o nosso Senhor